Bom, boa tarde a todos. Nós somos alunos da turma primeiro ano 1 e vamos apresentar um dos temas que devem ser abordados na adolescência. Nada mais nada menos que a gravidez na adolescência. E por isso mesmo que eu trouxe uma convidada para falar sobre isso. Eu sou Bruna Poliana, eu tenho 15 anos e eu sou do primeiro 2 vespertino. O que você acha da gravidez na adolescência hoje em dia? Um erro. Um erro. Porque as adolescentes, já que elas estão querendo, fazer atos libidinosos, elas deviam ter um pouco de consciência que elas vão gerar um filho. Então elas deviam usar proteção ou então algum tipo de anticoncepcional. Então vamos para a segunda pergunta. Na sua visão, por que isso ainda acontece tanto dentro das escolas? Porque às vezes eu acho que a pessoa não tem educação sexual, que hoje em dia é uma coisa muito privada. Muitos pais têm receio de conversar com seus filhos. Bom, mas ainda nessa pergunta, você acha que é responsabilidade somente da escola? Não, isso não é responsabilidade da escola, isso é responsabilidade do aluno ou da aluna como indivíduos. Porque ele, querendo ou não, eles têm ser humanos, eles são seres humanos e eles sabem da responsabilidade deles. Ok. Então vamos para a terceira pergunta. Você acha que os jovens têm orientação suficiente para se prevenir ou falta conversa real? Falta conversa. Falta conversa. Principalmente em casa. Muitos pais, eles meio que fazem negligência desse assunto sexual. Ou seja, na sua opinião, os pais, querendo ou não, têm uma culpa, né? Às vezes pela liberdade, às vezes pela falta de conversa, acha que tá... Eu não vou restringir a minha filha a fazer isso e isso com o namorado dela porque ela pode fazer escondido de mim. Vamos à próxima pergunta. Quando uma aluna engravida, a escola acolhe ou acaba empurrando ela para fora sem perceber? Muitas vezes, não é mais por causa da escola, do ambiente escolar, é mais os alunos. Muitos alunos têm preconceito com ela, muitos alunos fazem, às vezes, certo tipo de bullying com ela. Pergunta 5. Se a culpa sempre cai na adolescente, quem é que avalia o papel da escola, da família e da sociedade nessa história? Eu acho que ninguém, porque cada um tem a sua responsabilidade. Calma. Pode começar. Eu acho que cada um tem a sua culpa. É uma culpa estrutural, querendo ou não. Porque às vezes é da adolescente que não procurou se prevenir, da escola que não teve o acolhimento certo, a família que não deu a educação sexual certa, o menino que não teve um pouco de consciência, que querendo ou não, isso é algo que ele devia aconselhar ela a usar preservativos, a anticoncepcional, e as pessoas deviam apoiar mais a adolescente. É como diz aquela frase: apoie uma adolescente grávida, mas não apoie a gravidez na adolescência. E é isso que fica a mensagem no final dessa querida entrevista. Apoie as adolescentes grávidas, mas não apoie a gravidez na adolescência. Previnam-se, por favor. Bom, vamos começar essas perguntas com o professor Fabrício. Bom, o que você acha da gravidez na adolescência hoje em dia? Olá, Michel. Bem, a gravidez na adolescência hoje, como nós podemos observar, ela pode representar, especialmente para a mulher, um impacto nos seus estudos e no mercado de trabalho. Por qual motivo? Porque uma moça que engravida na adolescência, ela terá que necessariamente interromper os estudos durante um certo período para poder cuidar da criança, tem um período de resguardo, e isso afeta diretamente os seus estudos, e esse impacto também vai chegar também à sua própria formação. Então, em outras palavras, nós estamos falando de adolescentes que podem enfrentar dificuldades para se recolocarem tanto na sua formação acadêmica quanto no mercado de trabalho. Ok. Bom, a segunda pergunta é, na sua visão, por que isso ainda acontece tanto dentro das escolas? Bem, eu vou dizer o que eu imagino que aconteça, né? Primeiro, talvez a orientação dos pais, né? Que o ideal, na verdade, é que você não pense, esse não é o tipo de assunto, né, que os adolescentes, jovens deveriam se envolver agora, deveriam estar preocupados com os estudos, né? Então isso deve acontecer por esse motivo, talvez orientação em casa. Vamos supor que o primeiro motivo aconteça e eventualmente os jovens sabendo, né, do impacto que um filho na adolescência tem, mesmo assim eles queiram prosseguir. Aí, nesse caso, a gente entra no segundo aspecto, que é o aspecto da própria proteção, né? O que a gente chama de métodos contraceptivos.
embora não seja ideal que os jovens iniciem a vida íntima tão jovem, me parece também que muitos jovens, me parece, eu posso estar errado, né, desconhecem métodos contraceptivos, embora o ideal seja que eles não tenham, né, uma vida sexual ativa nessa idade. E o segundo, então primeiro, né, recapitulando, primeiro, orientação, segundo, iniciar cedo a vida sexual, quando o ideal deveria ser se concentrar em outras coisas, e terceiro, ignorar ou não usar, por motivos que nos escapam, os métodos contraceptivos. Acredito que seja isso. Ou seja, a maior parte por falta de diálogo com os pais, principalmente, né? E também não é só obrigação dos pais, né? Também não é como não é da escola, quer dizer, boa parte dos pais tem que ser, né? Especialmente dos pais. Dos pais, acho que não é obrigação totalmente da escola. E lembrar que não é uma responsabilidade só da mulher, do homem também. São dos dois, né? Terceira pergunta. Você acha que os jovens têm orientação suficiente para se prevenir ou falta conversa real? Bem, essa pergunta eu não saberia responder. O que eu saberia responder é assim, que hoje nós temos mais informações. Sim. Mas eu lembro que quando eu era adolescente, eu lembro de meus pais conversarem muito comigo. Uma vez, por exemplo, meu pai chegou em casa e ele trouxe um caderninho. Antigamente a gente chamava de DSTs, né? Hoje é chamado de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Antes era DSTs. E eu lembro que quando eu e minha irmã éramos adolescentes, os nossos pais sentaram com a gente, meu pai especialmente, e ele mostrou esse livro que falava sobre as DSTs e sentou e explicou para nós. Como a gente fala, né, ele fez o beabá. E aquilo fez com que eu compreendesse. Ali eu aprendi, né, de maneira muito clara as consequências do sexo fora do casamento, do sexo sem preservativo, as consequências que ele poderia ter para a minha vida. A minha irmã também aprendeu, né? Enfim, todos nós aprendemos. Então eu acho que o primeiro é o diálogo com os pais. E o segundo eu acho que tem muita informação. Agora eu não sei dizer se os alunos, né, os jovens estão tendo acesso a essa quantidade de informações, que hoje é bem maior do que quando eu era adolescente. Antes, na sua época. Com certeza, Ok. muito maior. Bom, a quarta pergunta. Quando uma aluna engravida, a escola acolhe ou acaba empurrando ela para fora sem perceber? Bem, eu vou dizer o que eu vejo na experiência. A experiência é assim, a escola ela acolhe. Inclusive, a escola cria maneiras de alguém da própria escola apoiar essa aluna quando ela precisa fazer atividade, qualquer coisa dessa natureza. O problema que pode acontecer é, às vezes, a aluna se ausentar de vez das atividades escolares, por não ter, às vezes, uma rede de apoio. Pode ser isso, ou qualquer outra situação. Ou, às vezes, também se desinteressar por causa dos conflitos entre uma coisa e outra. Ok. Isso eu imagino, tá? Eu não sei se é isso que acontece, mas eu vejo que a escola ela busca apoiar, sim. Muitas jovens acabam se afastando por pressão, por achar que os amigos, os colegas não vão apoiar. Sim, porque, assim, querendo ou não, pensa num jovem que engravida, uma jovem que engravida, né? Os outros colegas vão falar, enfim, né? Tem um certo preconceito, eu não sei dizer o que exatamente, né? Mas isso ainda acontece. Vamos à nossa última pergunta. Se a culpa sempre cai no adolescente, quem é que avalia o papel da escola, da família e da sociedade nessa história? Bem, nesse caso aí nós temos o seguinte, infelizmente na nossa sociedade, né, repetindo o que eu falei anteriormente, geralmente recai sobre a mulher quando ela fica grávida na adolescência. Parece que não teve um homem ali também que participou e não teve também a presença ou a ausência dos pais responsáveis, né? Na verdade todos foram... quando acontece, né, a irresponsabilidade ou a ausência de muitas pessoas ali. Então, nesse caso, o amparo é uma rede de apoio para a jovem que está grávida, a responsabilidade do jovem, que é o pai da criança. O terceiro, a escola entra também como uma rede de apoio na área de estudos e nesses aspectos aqui, né, escola, pais, os pais dos jovens, tudo isso daqui é apoiado pela lei, né? A lei diz que tem que ter esse apoio. E o segundo, por uma questão de ética, né? É um cuidado de todos, né? A criança é sempre uma bênção na vida de uma pessoa, né? Então todos que estão envolvidos devem se unir, né, para apoiar aquela jovem e, é claro, como a gente costuma dizer, né, na marra ela vai acabar se tornando adulta e se espera que isso aconteça também com o companheiro. Ok. Bom, professor, muito obrigado pela nossa
entrevista, foi muito bom fazer esse trabalho com o senhor. Ok. E espero que tenha gostado. Bom, olá novamente, agora estamos com a professora Sebastiana e iremos falar novamente sobre a gravidez na adolescência. Bom, a primeira pergunta é, o que você acha da gravidez na adolescência hoje em dia? Boa tarde. Olá, eu sou a professora Sebastiana, sou psicopedagoga, eu faço o acolhimento psicossocial aqui na escola Ruth Prestes, e os psicólogos eles fazem um atendimento. Então, esse é um tema bem relevante. A gente tem que bater muito nessa tecla em relação à gravidez na adolescência. Eu também passei por isso. Foi o meu TCC, né, quando eu fiz graduação, e foi também agora a minha tese de mestrado. Para a gente, para o mundo que nós vivemos hoje, não é mais um tabu. Existem várias formas de você evitar. Até porque tem os pais que gostam de alertar os filhos, mas tem outros que não. Mas a educação de base hoje, a gente aprende tudo quanto é lugar, sobre os preservativos, sobre a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Então, quanto melhor um caminho aberto para a comunidade escolar, melhor vai ter uma visão de como evitar a gravidez na adolescência, através do conhecimento, das pesquisas, na internet. Hoje a gente vê muito sobre isso, sobre essa questão, e é isso, ter foco naquilo que você está fazendo. A gente sabe que namorar é bom, mas a gente tem que namorar com responsabilidade, porque a criança ela não tem culpa de ver o mundo no meio em que ela não está totalmente sendo desejada. E isso vai influir futuramente no psicológico dela. Hoje a gente vê que tem muitas crianças autistas, com TDAH, com hiperativismo, muitas situações de transtornos. Portanto, vamos namorar, mas namorar com responsabilidade. Bom, vamos à nossa segunda pergunta. Na sua visão, por que isso ainda acontece tanto dentro das escolas, no caso, alunos, estudantes? Na minha visão, é pelo fato de que tem algumas que elas não têm total liberdade de conversar com os pais, com as mães. Então, no meu ponto de vista, no meu modo de ver, os pais, na maioria das vezes, ainda tratam como um tabu. E às vezes tentam impedir que a filha saia e elas, de birra, que a gente sabe que acontece na adolescência, acaba que indo para levar para o outro lado, que não deveria, e acaba tendo as irresponsabilidades. No meu ponto de vista, eu acho que é mais por questão de não querer conversar com os pais sobre isso. Ok. Você acha que os jovens têm orientação suficiente para se prevenir ou falta conversa real? Na comunidade escolar, acredito que sim, porque você ouve tanto dos colegas quanto dos professores. Pergunta 4. Quando uma aluna engravida, a escola acolhe ou acaba empurrando ela para fora sem perceber? Eu acredito que a escola acolhe. A escola acolhe, como a gente já acolheu, esse ano já teve muitas meninas grávidas aí, e a gente tenta fazer da melhor forma possível, para que ela se sinta acolhida e que a criança seja bem-vinda. Bom, pergunta 5. Se a culpa sempre cai no adolescente, quem é que avalia o papel da escola, da família e da sociedade nessa história? Quem avalia o papel? Se a culpa é da adolescente, eu acredito que a escola não tem essa responsabilidade, porque a educação ela vem de casa. Então, nós professores, nós não podemos sentar com alguém e dizer você tem que fazer assim, assim. Essa realidade aí, na minha concepção, está fora do contexto. A escola não tem essa responsabilidade de quando uma adolescente erra e culpar a escola. Acredito que a irresponsabilidade são deles mesmos, são dos próprios adolescentes.
Bom, como sabemos, a culpa nem sempre é totalmente do adolescente, né? Também vem do pai da criança, muitas vezes pela falta de comunicação, né? Você concorda com isso, né? Sim. Ok. Muito obrigado pela sua entrevista, nós gostamos muito de falar com você, espero que você tenha gostado também. Muito obrigada. Idade, 35 anos de idade. Tá gravando? Eu gravo esse vídeo aqui só pra testar se o áudio tá bom. Já. Tá gravando já? Tá. Oi, som, teste. Nem começou ainda, tá? A militância não começou. É só não dar. Isso que eu ia falar. Que para, já tá valendo ou é só um treino isso? Tá valendo. Ah, é? Ah, então vai ter que fazer tudo